O assunto dessa aula é interfaces, as tão temidas interfaces. Mas antes de você assistir essa aula aqui, recomendo muito que você assista essa. É uma aula de 24 minutos. Interfaces no PHP. Aprenda de uma vez por todas. O link dessa aula está aqui embaixo na descrição. E recomendo também essa outra aula de 13 minutos, interfaces no PHP. Onde usar? O link dessas duas aulas estão aqui embaixo na descrição. Interfaces de objetos permitem a criação de códigos que especificam quais métodos uma classe deve implementar, sem definir como esses métodos serão implementados. Interfaces são definidas da mesma forma que classes, mas só que ao invés de utilizar class, eu vou utilizar interface. E nenhum método deve ter um conteúdo, nenhum método deve ter um corpo. Olha esse exemplo aqui. Tá bem claro, esse exemplo fica bem claro. Tem uma interface template, ao invés de utilizar class, utilizo interface, o nome da interface, utilizando a mesma forma de nomenclatura de uma classe, a primeira letra maiúscula, se tiver mais de uma palavra, a primeira letra das outras palavras maiúscula. Só que a interface, ela vai ter somente, olha de novo o que eu estou falando, a assinatura do método. O nome, os parâmetros, se tiver, e o tipo de retorno. E aqui não aparece o tipo de retorno. E não tem corpo, tem somente a assinatura. Isso aqui lembra o quê? Lembra lá na aula sobre classes abstratas? Onde eu crio um método abstrato e coloco somente a assinatura? Mesma coisa. Agora, as classes que implementarem, olha o que eu estou falando, implementarem essa interface, obrigatoriamente terão que utilizar esses métodos e colocar, claro, um corpo. Lá na aula sobre classe abstrata, quando eu estendo a classe, todos os métodos abstratos, obrigatoriamente a classe que está estendendo essa classe que tem os métodos abstratos, obrigatoriamente tem que implementar esses métodos abstratos, tem que colocar um corpo para esses métodos abstratos. A interface é a mesma coisa. Na hora que eu implemento uma interface, todos os métodos dela, todos os métodos da interface eu tenho que implementar aqui. Eu tenho que colocar um corpo. E utilizar, claro, obviamente, a mesma assinatura. Se colocar uma assinatura diferente, vai dar pau, não adianta. Então tem aqui o working template, implementa o template. Esse é um exemplo correto. Um exemplo incorreto é esse, onde implementa o template, mas só que utiliza somente o setVariable e não o getHTML. Todos os métodos da interface obrigatoriamente têm que ser públicos. Todos os métodos têm que ser públicos. A assinatura tem que ser público. Essas duas classes, o working template e o bad template, queira ou não, eles são da mesma família. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: quando você tem uma família de classes e você não sabe qual vai utilizar, você trabalha com uma interface. Agora, todas as classes têm o mesmo contrato. Muitas pessoas gostam de falar contrato, né? Todas as classes agora têm o mesmo contrato, onde, se não tiver o contrato, não vai funcionar. Não entendeu? Vamos lá. Eu vou criar uma classe MySQL Database, onde aqui tem uma conexão com o MySQL. E vou colocar SQLite Database e também o Postgre Database. Todas essas classes pertencem o quê? À mesma família. Class Database Public Function vai ser connect e vou esperar aqui por parâmetro o tipo string type. Aqui dentro eu vou fazer um switch. Se o tipo for MySQL, eu utilizo esse. Se for SQLite, esse. Se for Postgre, esse daqui. Pronto, agora venho aqui embaixo, coloco database igual new database.
dynDump MySQL. O que vai acontecer? Vai retornar a instância do MySQL Database. MySQL Database. Se eu colocar SQLite, e aqui vai ser somente connect, para ser mais genérico. Connect. Agora vai retornar a instância do SQLite. Mas já pensou, toda hora que eu for criar uma conexão nova, um tipo de conexão nova, eu ter que criar um novo if? Saco, né? Um saco gigantesco. Aí que entra a interface. Eu tenho uma família, eu não sei qual que eu vou utilizar. Crio aqui em cima, interface, database, interface, coloco somente a assinatura, não pode ter um corpo, a visibilidade é público. Agora eu venho e implemento o database interface. Implementando o database interface, obrigatoriamente eu tenho que colocar um corpo para esse método. E vou fazer a mesma coisa em todos os outros. Nos parâmetros desse connect, ao invés de eu esperar uma string, eu vou esperar, adivinha, a interface. Essa parte é importantíssima, preste muita atenção. Eu vou colocar database, interface, database. O que isso significa? O que isso aqui significa? Significa que eu estou esperando uma classe concreta. O que é uma classe concreta? É uma classe que eu posso instanciar, uma classe que eu posso transformar em um objeto através do new. Então, estou esperando uma classe concreta que implementa esse database interface. Agora, eu coloco simplesmente um return database connect. Daí, eu vou passar por parâmetro new MySQL database. Agora, vai retornar o quê? Connect to MySQL. Se eu quiser conectar com o SQLite, adivinha? É só chamar SQLite Database. Esse é o poder da interface. Agora, todas as classes da mesma família implementam o mesmo contrato. Eles têm um contrato. Um contrato que assinaram falando o seguinte, olha só, tem que ter o connect. Tem que ter o connect. Tem que ter o connect. Por quê? Porque aqui eu estou chamando connect. Eu preciso do método connect. A instância da classe que eu passar aqui, obrigatoriamente tem que ter o método connect. Se aqui eu não quiser passar o database interface, se eu passar somente o database, como que eu faço para ter certeza que esse database é uma instância de uma classe que implementa esse database interface? Eu posso fazer o seguinte, if not database instance of database interface, eu vou lançar uma exceção. Throw new exception. Connection must be an instance of database interface. Eu vou tirar do PostgRE a implementação dessa interface. Agora eu venho e coloco aqui PostgRE database. Vai cair nesse exception, porque o que eu estou passando não é uma instância do database interface, não é uma classe concreta que implementa o database interface. Connection must be an instance of tal. Agora, se eu voltar aqui com implements, vai ser database interface, agora sim vai funcionar. Mas é claro que faz muito mais sentido, nesse caso, eu esperar por parâmetro uma classe concreta que implementa o database interface. E agora, se eu tirar do PostgRE database a implementação da interface, como que ele vai retornar o erro? Database connect, o argumento 1 deve ser do tipo database interface. E eu passei o PSG database.
Então, ele está esperando, olha o erro, ele está esperando que seja do tipo Database Interface, uma classe concreta que implementa essa interface. Eu estou passando simplesmente essa classe concreta que não implementa o Database Interface. Agora sim, ele implementa e agora sim ele funciona. Então, se eu quiser ter certeza absoluta que uma classe vai ter um método, que sem esse método essa classe não vai funcionar bem, você trabalha com uma interface. Agora, essa classe vai ter um contrato onde ela vai assinar falando o seguinte: eu vou ter que ter esse método.